Graça e paz, irmãos. Agora eu convido os irmãos para nós ir para Atos dos Apóstolos, que é o nosso texto base, que a gente está estudando já há alguns finais de semana. Penso que hoje será o último. A palavra do Senhor nos fala assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre toda, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Querido Pai, nós te louvamos, Senhor. Mais uma vez nós carecemos do socorro do Teu Espírito. Mais uma vez, Senhor, nós nos juntamos como igreja do Senhor, porque queremos ouvir a Tua voz nessa noite. Queremos que o Senhor fale a cada um de nós. Nas nossas limitações, Senhor, na nossa falta de fé, acrescenta fé aos nossos corações. Mas que essa noite, Senhor, nós não saiamos daqui enquanto nós não recebermos a revelação do Senhor. Por isso, Senhor, nesse momento, todas as hostes espirituais do mal que pairam por esse lugar está repreendida em nome de Jesus. Para que a Tua palavra, Senhor, encontre caminho nos nossos corações e transforme as nossas vidas, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos socorre, Senhor. Dá-me capacidade, dá-me poder no Teu Espírito para falar, Senhor. Para que não seja voz do homem, mas seja o Teu Espírito perfurando o nosso coração. Ajuda, Senhor. Visita cada um de nós. É o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, então, esse texto de Atos, capítulo 2, a partir do verso 42, a gente já está, se eu não me engano, é o terceiro final de semana já estudando ele. Estudando o que nós estamos estudando nesse capítulo, verso 42, né? É a grande base para nós cristãos, do nosso convívio nesse tempo em que nós vivemos, né? Como nós estamos vivendo, né? E aqui a igreja primitiva, eles tinham esses 4 pilares pelos quais eles perseveravam, né? Então eles tinham, o 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Sabe, esses 4 pontos, eles são cruciais para nós termos uma vida cristã sadia nesse tempo em que nós vivemos, né? Porque são 4 pés de uma mesa, onde essa mesa é muito firme, e se faltar um dessas bases para nós vamos ter uma vida cristã deficiente, né? Então nós precisamos que o Espírito do Senhor nos ajude a olhar para a palavra e ver quão precioso é nós buscar a mente do Senhor para sermos instruídos pelo Espírito, como nós estamos andando, e com que forma que nós estamos andando. Se fora do propósito do Senhor, há tempo de arrependimento. Sim, irmãos, há tempo de nós retornar, há tempo de nós, como diz lá para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse: veja onde você caiu, arrepende-te e segue. Arrependimento, irmãos, é algo que nós precisamos urgentemente. Então, irmãos, esses 4 pontos, nós já olhamos a doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? Só para nós recapitularmos alguma coisa, aqui mesmo em Atos, capítulo 5, verso 42, diz assim: e todos os dias no templo, não cessavam de falar que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe, então essa é a doutrina, é Cristo Jesus, né? É Cristo. Então nós precisamos compreender, irmãos, que o Evangelho, que deve ser aquele pelo qual nós devemos andar e nós devemos viver, porque o Evangelho fala da nossa morte com Cristo,
do nosso sepultamento com Cristo e da nossa ressurreição com Cristo, e a partir de então, a nossa vida não é mais nossa, é de Cristo. Sabe, então esse evangelho, essa doutrina, sabe, essa doutrina de Cristo Jesus, ela nunca vai poder, nós nunca vamos poder tirar da nossa mente. Irmãos, a obra da cruz, ela é tão preciosa, que tudo que nós temos, nós só vamos poder entregar para o Senhor, se ela passou pela cruz. Aquilo que nós for entregar para o Senhor, na nossa vida, o Senhor só vai aceitar se passou pela cruz. Se não passou pela cruz, é obra de homem. O Senhor não aceita. Então nós precisamos compreender que a doutrina é esse evangelho precioso, irmãos. Sabe? Que o inimigo vai fazer de tudo para amenizar ele na nossa vida. Para mostrar para nós que o evangelho não é tudo. Nós precisamos do evangelho mais alguma coisa. Nós precisamos do evangelho de Cristo e mais guardar alguma coisa. Não, irmão, o evangelho é suficiente. Nós precisamos compreender que nós pregando o evangelho é algo extraordinário. Aonde nós estivermos, nós vamos dar testemunho do evangelho. E como que nós damos um testemunho do evangelho? Quando nós vivemos como um crucificado. Tá? Quando não é mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Então nós damos um pleno testemunho da obra de Cristo em nossas vidas. Né? Porque falar do Senhor, em muitos lugares falam. Sabe? Até mesmo os ímpios falam do Senhor. Mas a vida, ela deriva de uma transformação do interior para fora. Né? E eu só vou poder falar para os irmãos aquilo que o meu coração está cheio. Né? Então, quando você conversa com uma pessoa, 5 minutos você já sabe aonde que está o coração daquela pessoa que você está conversando. Então, se nós não temos o evangelho em nós vamos falar de tantas coisas, de política, de futebol, né? De shows, né, que na cidade está cheio de shows. Então nós vamos falar de tanta coisa e vamos deixar o Senhor. Mas quando nós estamos cheios de Cristo, Cristo é a nossa vida, nós estamos... Lembra-se que o Senhor Jesus lá em João capítulo 7, naquele grande dia da festa, o último dia, ele levanta-se e diz assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Né? Pode vir que aqui tem água, tem... para saciar a sede de vocês. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E essa água vai fluir para onde, irmãos? Para o mundo, para as pessoas que estão à nossa volta. É o verdadeiro evangelho que as pessoas estão vendo, as pessoas estão, sabe? Então isso é precioso, nós poder ver aqui a doutrina, e essa doutrina os apóstolos viviam nela, eles perseveravam, unânimes, todos, juntos, esse evangelho, né? Então, segundo ponto que nós vimos também, a comunhão. Irmãos, se nós soubéssemos, se nós pudéssemos ver como custou caro para o nosso Senhor Jesus, a comunhão, para introduzir nós nesta comunhão da Trindade. Sabe, essa Trindade que viveu a eternidade passada numa eterna comunhão. Agora, nessa eternidade futura, pela obra de Cristo, Ele agregou a igreja nessa eterna comunhão. Nós estaremos em comunhão eterna com o Deus triuno. Nós nunca vamos poder ter a deidade de Deus, mas nós vamos estar na comunhão com eles. Sabe, isso é muito precioso para nós. Então a comunhão, e eu quero só trazer um texto para nós olharmos como é precioso, irmãos. E está aqui perto, 1 Coríntios capítulo 1, um verso só, o verso 9. Diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então, irmãos, a comunhão nossa foi porque Deus foi fiel na sua vontade. Enviou o seu Filho aqui nesse mundo,
para que então fizesse uma obra perfeita, para que nós pudéssemos fazer parte dessa comunhão. E o Senhor ora ali em João, nós não precisamos ir lá, mas em João 17, aquela oração sacerdotal, o Senhor expõe muito claramente: não rogo somente por esses, mas eu rogo por aqueles que vão crer por intermédio das tuas palavras. E assim como és tu, ó Pai, em mim, sejam eles também em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe, essa comunhão toca o coração das pessoas que estão no mundo. Lembra dessa leitura que nós fizemos aqui em Atos 2, né? O último verso, 47, que falou assim, como que vivia a igreja primitiva. Ela vivia louvando a Deus, né? Eles louvavam a Deus de tal forma que impressionava as pessoas lá de fora, né? Louvava a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, né? Então as pessoas ficavam impressionadas, e as pessoas vinham, o que está acontecendo com esse povo? E aí, por eles ficarem curiosos, o Senhor ia acrescentando, dia a dia, aqueles que iam sendo salvos. O Senhor é que ia trazendo. Mas qual que era a impressão que o povo via? Um povo realmente unido, um povo que amava, um povo que louvava, um povo que tinha uma vida que honrava o Senhor, tá? Um povo que estava em comunhão com Deus e automaticamente comunhão com uns com os outros. Porque, irmãos, a nossa comunhão com Deus, com o Senhor, ela faz com que nós tenhamos comunhão uns com os outros, porque o Cristo que vive dentro de mim, vive dentro do Roberto, dentro do Robson, é o mesmo Cristo, é o mesmo Espírito, né? Então faz com que nós tenhamos uma comunhão, porque nós vamos ter que ter a mesma mente. Qual que é a mente? Não é mais a mente do Valdecir, não é mais a mente do Robson, e não é mais a mente do Roberto, é a mente de Cristo. Sabe, então isso faz uma grande diferença nas nossas vidas, no reunir da igreja, no viver lá fora, faz uma grande diferença, né? Então, irmãos, como isso é precioso. Então, essa comunhão, irmão, custou tão caro para o nosso Senhor, porque ele naquela cruz, quando o nosso pecado foi colocado sobre Ele, sobre o nosso Senhor Jesus, Deus virou as costas para o Senhor, para o nosso Senhor. Tanto é que Ele clama: Deus meu, por que me desamparastes? Então, irmãos, para nós termos essa comunhão, Deus teve que virar as costas para o nosso Senhor, né? Então isso por algum tempo, né? Mas isso era muito para o nosso Senhor, porque o nosso Senhor passou a eternidade, Ele nunca perdeu a face do Pai, nunca. Agora, por um instante, Ele tinha que perder a face do Pai, para termos essa comunhão. Então, irmãos, como isso precisa trazer algo em nossos corações, temor diante do Senhor, né? E o terceiro aspecto que nós vimos também no domingo passado foi a mesa do Senhor, sabe? A mesa do Senhor. Irmãos, se nós pudéssemos ver quão precioso é a mesa do Senhor, né? E eu quero trazer um texto também para nós recordarmos, né? Quão precioso é. Voltem aí para Lucas, capítulo de número 22. Vamos ler o verso 19 e o 20. Fala assim: e tomando um pão, tendo dado graça, o partiu-lhe e deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Amém? Então esses dois textos, esses dois versos, traz para nós, irmãos, um ensinamento muito precioso da parte do Senhor, que pela primeira vez o Senhor menciona a mesa do Senhor. Pela primeira vez ele traz, e toda vez que a palavra do Senhor traz uma ideia, a primeira ideia, ela estabelece um fundamento,
né? E aí o restante, a palavra vai acrescentar algo sobre esse fundamento. Então, por isso que os apóstolos perseveravam na mesa do Senhor, porque a mesa do Senhor é um convite do Senhor para aqueles que creem, para aqueles que tomaram posse, porque, irmãos, a mesa do Senhor é um memorial, mas algo tão especial, que nós estamos ali tomando aqueles elementos que estão ali na mesa, eles são elementos físicos, mas espiritualmente nós estamos tocando na obra de Cristo. Espiritualmente nós estamos lá nos lugares celestiais tocando nessa obra. Então nós temos que tocar nisso com temor e tremor. Por isso que lá em 1 Coríntios vai acrescentar algo sobre isso, né? 1 Coríntios capítulo 11. Não precisamos ir lá, mas se os irmãos verem lá a partir do verso 23, os irmãos vão perceber que o apóstolo Paulo dizendo assim: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. A noite que o Senhor foi traído, ele tomou um pão, né? Aí ele vai seguindo, aí ele chega assim: todas as vezes que comerdes esse pão e beber o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então, irmãos, quando nós estamos tocando naqueles elementos, nós estamos anunciando a morte do Senhor para nós. Nós estamos ganhando força espiritual para trazer à nossa memória a obra de Cristo. Porque o Senhor sempre vai tocar, o Senhor sempre vai trazer muitas vezes a palavra do Senhor à nossa memória, para nós não nos esquecer, né? Então a mesa do Senhor é algo espiritual. Daí por isso que ele vai dizer assim, porque examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma e beba, né? Examine-se. O que é se examinar? Não é se eu estou em pecado, porque o pecado, irmãos, o pecado nosso teve solução. O sangue de Cristo nos purificou. Ah, mas eu estou em pecado porque eu tive um problema com a minha esposa, ou com meu esposo, ou com meus filhos ontem, então hoje... Então, se você teve um problema ontem, você deveria ter resolvido ontem. Porque a Bíblia diz assim, lá em Efésios: irai-vos e não pequeis, né? Então, não estamos livres da ira. Iremos e vamos nos irar, mas não pecar. Como que não pecar? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então temos um momento para nós erramos o sangue de Cristo. Agora ali o examinar é se eu creio, é uma realidade para mim essa, porque quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, bebe juízo para si mesmo. E aí ele diz assim: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que já dormiram. Por quê? Porque tomar a mesa do Senhor de modo leviano vai trazer prejuízo espiritual para nós, né? Para nós. Então, irmãos, por que nós estamos insistindo nessa questão da mesa do Senhor? Porque a igreja precisa se reunir para partir o pão, porque foi o Senhor que estabeleceu, Ele, sabe? Ele que ensina também nós, mas a mesa do Senhor é um tempo que nós temos de adoração, né? Mas então, por isso é que eu não venho, porque eu não tenho certeza, ainda do meu novo nascimento. Então, irmãos, se você não tem certeza do seu novo nascimento, presta atenção, a volta do Senhor está iminente. Nós não sabemos o que irá nos acontecer, a hora que será que nós vamos chegar na nossa casa, depois que nós sairmos daqui? Como diz lá em Hebreus, hoje, se ouvires a voz do Senhor, a voz, não endureçais o vosso coração, sabe? O tempo da salvação é hoje, sabe? Então é um tempo de ir aos pés do Senhor, porque nós não temos muito tempo, nós não temos, o Senhor está para voltar. Então tem a doutrina dos apóstolos, a comunhão, partir do pão e as orações. Então hoje nós vamos tocar um pouco, nesse tempo que resta, na oração. Buscar a mente do Senhor para ver alguns aspectos da oração, né? Porque, como diz lá em Romanos, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo
intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então, irmãos, nós temos um professor habitando dentro de nós, porque nós não sabemos, mas esse Espírito que habita em nós, ele sabe, né? Muitas coisas que nós pedimos levianamente, o Espírito diz para Deus, não dê, porque isso aí vai levar ele à perdição. Então, muitas orações suas, irmão, o Senhor não responde, porque Ele sabe que aquilo vai ser uma dificuldade para a nossa vida, né? Então, nós vamos ver alguns aspectos da oração e que o Espírito nos socorra sobre essa questão, amém? Vamos lá para o Evangelho de Mateus, nós vamos ler aqui o ensinamento do Senhor, o Sermão do Monte, e o Senhor tocou em muitas verdades aqui sobre a oração. Então, a partir do verso 5, Mateus capítulo 6, verso 5, então o Senhor começa a mostrar qual é o que agrada o coração de Deus, né? E ele fala assim: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então o Senhor está alertando essa oração que a gente faz muitas vezes, faz uma oração bonita, para quê, irmão? Uma oração alta, uma oração imponente, para quê? Para ser visto, né? Então o Senhor chama a atenção sobre essa questão, né? Mas ele dá um alerta para nós, falando assim: tu, porém, né? A igreja do Senhor, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orará teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelhei, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes de lhe peçais. Amém? Então aqui o Senhor traz um alerta para nós, que cada um de nós precisamos ter o nosso quarto secreto. E eu não digo aqui, irmãos, um lugar que deve ser o quarto, mas qual que é porque muitas vezes nós não vamos poder estar num lugar, aquele lugar que nós estamos acostumados, né? Você pode estar num jogo de futebol, em toda aquela torcida, e você está no teu coração, orando ao Senhor, em secreto, ali no teu coração, sabe? Mas esse momento que você vai orar, você está diante do Senhor. Você está é você e Deus. É você e Deus. Então, quando nós vamos estar ali, nós vamos estar conversando com o nosso Pai. Sabe? Porque a oração ela tem esse significado, irmão, uma conversa. Porque o nosso Pai, Ele quer ter comunhão conosco. Aonde é que Ele vai ter comunhão conosco? Na oração, sabe? Porque o Senhor a Bíblia diz que nós devemos orar no Espírito o tempo todo. Em todo lugar nós estamos orando no Espírito, né? Mas vai ter um momento de nós temos que nos retirar a sós com o Senhor, para termos aquela intimidade. Lembra-se que Jesus, em vários lugares, na palavra dele, ele se ausentava, né? Quando ele tinha que buscar, quando ele foi buscar os apóstolos, separar os apóstolos, né? Ele passou uma noite toda orando em comunhão com o Pai. Aonde? No monte. Então ele se retirava para orar secretamente com o Pai. Então ele tinha essa intimidade. E nós, irmãos, precisamos ter. E quando fala que desse quarto secreto, é um lugar onde nós vamos poder estar muito tranquilo, aonde nós vamos poder nos derramar diante do Senhor, aonde nós vamos poder falar tudo aquilo que nós estamos sentindo, porque quando nós
nos achegamos diante do Senhor, nós precisamos trazer em memória, nós precisamos trazer à nossa memória que nós estamos diante do trono da graça, sabe? Aquele texto de Hebreus, capítulo 10, verso 19, precisa ser muito real para nós quando nós nos achegamos diante do Senhor, né? E como que nós podemos nos achegar lá? Nós só podemos nos achegar lá por causa da obra de Cristo, por causa do sangue dele. Então, que abriu esse novo caminho, é por esse caminho que nós nos achegamos diante do trono da graça. Então, nos achegamos lá e nós estamos lá para recebermos o quê? Graça e misericórdia. Por isso que lá em Hebreus diz que nós devemos nos achegar com um coração sincero, tá? Um coração sincero. Tá? Muitas vezes um coração sincero diante do Senhor, irmãos, vai ter que chegar para Ele e dizer: Senhor, eu não tenho prazer de ler a Tua palavra, Senhor, eu não tenho prazer, mas Senhor, como eu queria que o Senhor me desse graça para que eu pudesse ler a palavra, como eu preciso, Senhor, de poder ter intimidade com a Tua palavra, Senhor. Mas, Senhor, quando eu vou ler, eu tenho sono, a minha mente foge, sabe? Então, irmão, nós precisamos, e é nesse quarto secreto que nós podemos receber tudo isso da parte do Senhor, porque Ele sabe das nossas dificuldades. Ele sabe que a nossa mente, ela é uma mente rápida, corre para todo lado, e na oração nós precisamos, todo momento, trazer cativo a nossa mente, porque ela foge, né? Muitas vezes nós estamos orando aqui, falando, e a nossa mente está longe. Daqui a pouco a gente lembra, mas o que foi que eu orei? Eu estava conversando o tempo todo com o Senhor, mas eu não lembro. Por quê? Porque a nossa mente foi. Então a gente tem que trazer cativa de volta e dizer assim: você tem que ficar aqui, sabe? Então isso é muito importante, nós podemos, sabe, ter esse hábito de estarmos secretamente diante do Senhor, né? E como eu falei, não necessariamente nós temos que ir lá para o nosso quarto, porque nós podemos estar, e nem sempre nós vamos ter esse tempo de estar ali, mas nós precisamos ter um local aonde nós saímos fora do corre-corre, e ali nós nos aquietamos diante do Senhor, sabe? Para que então recebemos toda a graça do Senhor, né? Então, esse ponto precisa ficar muito claro para nós, né? E o Senhor Ele segue dizendo aqui, no verso 9, Ele nos dá um modelo pelo qual nós devemos orar, sabe? Então Ele chega assim: portanto, vós orareis assim. E Ele só falou: vocês devem orar assim, porque lá em Lucas capítulo 11, teve um dos discípulos que chegaram para o Senhor e diz assim: Senhor, ensina-nos a orar. A única coisa que os discípulos pediram para o Senhor: ensina-nos a orar. Eles não pediram para ensina-nos a pregar, ensina-nos a expulsar demônios, não, mas eles pediram: ensina-nos a orar, né? Então, se nós juntarmos esses dois relatos, vai ter aqui, e aí o Senhor, então, eles falam: ó, quando vocês orarem, vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, né? Então, primeiro, o que significa isso? Significa que quando nós nos achegamos diante do trono da graça, quem é que está no trono? Nosso Deus. Então nós precisamos exaltar Ele, nós precisamos dar toda a reverência a Ele, a esse Deus maravilhoso. Então, como que a gente chega diante de uma pessoa muito importante? Você vai cumprimentar ela, você vai dar os parabéns por aquilo que aquela pessoa é, mas agora nós estamos diante do nosso Deus, então nós podemos glorificar Ele, sabe? Então Ele diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, glorioso seja o teu nome. Então tem esse princípio de nós nos achegar diante do Senhor. E aí, segundo aspecto, diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então veja, então venha o teu reino, Senhor. Então nós precisamos saber que primeiramente nós precisamos glorificar o nome do Senhor. Pedir para Ele: Senhor, traz o teu reino.
Traz o teu reino, Senhor, traga o teu reino, faça a tua vontade nessa terra, Senhor, que a tua vontade é que as pessoas sejam salvas, Senhor, traz. Mas daí, irmãos, nós muitas vezes oramos, Senhor, venha o teu reino. Senhor, olha Ariquemes, Senhor, Ariquemes precisa ser salva, Senhor, Ariquemes precisa conhecer o evangelho da graça de Deus, Senhor, olha Ariquemes. Senhor, envia homens e mulheres para pregar o teu evangelho. Olha que oração, irmão. E eu não tenho a vida de Cristo em mim, eu não tenho o testemunho de Cristo em mim. Senhor, venha o teu reino sobre a terra, mas usa-me, Senhor, para trazer esse reino. Usa-me, Senhor, com poder no teu Espírito, Senhor, para que eu seja uma testemunha viva. Então, isso é trazer o reino de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós oramos para que, Senhor, envia alguém, Senhor, para pregar a palavra para o meu vizinho. Quantas vezes, irmãos, a gente tem essa conotação? Como nós estamos equivocados, porque nós temos a vida eterna. Nós somos testemunha, Cristo vive dentro de nós, Cristo é a nossa vida. E nós precisamos então que nós nos coloquemos diante do Senhor, venha o teu reino, mas usa-me a mim, Senhor, não usa outro, usa a mim. Me dê graça, Senhor, mas sabe por que nós não falamos isso, irmão? Porque nós não queremos pagar o preço. O preço de nos estar diante do Senhor, para buscar a mente do Senhor, para buscar a palavra do Senhor, para então ensinar e dar testemunho para as vidas. Porque o Senhor se nós não temos conhecimento da palavra, se nós não temos comunhão com Ele, se nós não desejamos no nosso coração, Ele não vai nos usar. Sabe? Então precisamos compreender que para vir o reino de Deus, eu preciso me mexer. Eu preciso me colocar diante do Senhor. Sabe? Então, esse é um ponto muito fundamental dessa oração. E aí então, depois que nós glorificamos o nome do Senhor, nós pedimos pelo reino de Deus, né? E aí, quando nós pedimos pelo reino de Deus, irmãos, tem uma vaza, nós podemos ficar dias e dias ali intercedendo diante do Senhor. Senhor, olha para os nossos governantes, Senhor, traz o teu reino sobre o Brasil, Senhor. Então, vidas e mais vidas, a igreja do Senhor, que está tão perdida nesse mundo, está tão misturada com esse mundo, que você não sabe mais se é a igreja ou é o mundo, sabe? Então, como nós precisamos que esse reino venha para a glória do Senhor. E então depois nós temos a liberdade de dizer assim, no verso 11, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, né? Então veja só, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Mas sabe o que acontece, irmãos? Nós já pedimos para hoje, para amanhã, o ano que vem. O Senhor já está terminando o ano, eu já quero fazer a provisão de 2024. E aí muitas vezes, sabe o que acontece, irmãos? Eu tenho que fazer uma previsão para a minha aposentadoria, porque já está chegando, eu já estou quase nos 60 e daqui a pouco eu já estou fazendo uma previsão e eu estou. E quando o Senhor diz assim, o pão nosso de cada dia, sabe? Por que isso, irmãos? Por quê? Porque o Senhor ensinou muito bem o povo, lá naqueles 40 anos, lá no deserto, né? Eles comiam, o Senhor dava o maná para eles, né? Dava o maná. Todos os dias eles tinham que ir lá e colher a porção do dia. Eles não poderiam armazenar, a não ser na sexta-feira. Eles armazenavam, eles colhiam para a sexta e para o sábado. Então eles podiam ter uma porção dobrada. Mas nos outros dias, se eles tivessem essa porção dobrada, ela estragava, né? Então o Senhor ensinou seu povo e nunca faltou. 40 anos o Senhor cuidou e nunca faltou. Então isso, irmãos, nós temos que saber que a nossa vida não pertence mais a nós, pertence ao Senhor. Então, a provisão que nós devemos pedir para o Senhor é o pão hoje, Senhor, nos dê hoje. E amanhã, aos pés do Senhor de novo. Por isso, irmãos, que a nossa comunhão, o nosso alimentar-se do Senhor é todos os dias, sabe?
É todos os dias, porque todos os dias nós vamos estar lá, o pão nosso, Senhor, de hoje. E Ele vem com o seu suprimento. E aí amanhã eu estou lá de novo, sabe? Porque Ele quer ter essa comunhão conosco, dia a dia, né? E aí então, no verso 12, vai seguindo dizendo assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, né? Como é bom nós pedir perdão, Senhor, me perdoe, mas o texto não termina. Ele diz assim: assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Sabe? Então, e aí? Como que está? Senhor, nos perdoe as nossas dívidas, mas se nós temos perdoado, então, irmãos, precisamos exercer, né? Porque muitas vezes nós chegamos diante do Senhor com o coração magoado com algum irmão ou com alguma situação que nós mesmos somos culpados e nós queremos pedir perdão ao Senhor. Nunca vamos ser ouvidos. Por isso que muitas orações nossas, irmãos, não são respondidas, porque nós estamos inadequados diante do Senhor, sabe? Então, precisamos que o Senhor nos ajude nessa questão, né? E não, no verso 13, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, irmãos, que precioso, né? Nós poder nos achegar diante do Senhor e, Senhor, nos livra do mal. Então, uma sequência aqui que nós podemos, que o Espírito do Senhor possa nos auxiliar para nós termos e aí o Senhor vai fazendo, o Senhor vai trabalhando a nossa vida, que nós vamos ter prazer de todos os dias estar diante do Senhor, sabe? Estar diante do Senhor. Por que, irmãos, que nós temos que estar diante do Senhor? Vai para Lucas capítulo 18, verso 1 diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, sabe? Então, olha só, orar sempre e nunca esmorecer, né? Então esse é o dever que nós temos, mas eu tenho que estar de novo diante do Senhor? Eu tenho que estar de novo? Sim, todos os dias, porque lembra lá em Gênesis com Adão? O Senhor vinha na viração do dia, todos os dias. O Senhor vinha para ter comunhão com Adão. E assim é nós, irmãos. Todos os dias nós temos que ter essa comunhão com nosso Deus, né? Ali no nosso devocional. Porque, irmão, todos os dias nós precisamos nos consagrar ao Senhor, sabe? A consagração é algo que depende de nós. A salvação lá não precisamos, os irmãos não precisam ir lá, mas em Romanos capítulo 8, a palavra vai falar no verso 30, ela vai dizer assim: aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e ao que justificou, a esses também glorificou. Não acha que está faltando algo aqui no meio dessa corrente aqui? Chamou, justificou, glorificou. Falta a santificação, porque o chamar foi o Senhor, o justificar foi o Senhor, o glorificar foi o Senhor, mas a santificação depende de cada um de nós, e ela é diária, todos os dias. Por isso que o Senhor Jesus diz lá em Lucas também, ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Então é dia, todos os dias eu preciso tomar a minha cruz. E aonde é que eu tomo a minha cruz? Quando eu me santifico ao Senhor, quando eu entrego esse dia pro Senhor e diz: Senhor, toma a minha vida diante do Senhor, né? Então, irmãos, como isso precisa ser algo firme nas nossas vidas, né? E aqui, essa parábola que o Senhor conta aqui, nós vamos ler ela aqui em Lucas 18, né? Sobre esse dever de orar sempre, nunca esmorecer, né? Então ele diz no verso 2, ele diz assim: havia certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga
a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para que suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, irmãos, como nós precisamos estar todos os dias aos pés do Senhor, né? Para que então o Senhor realmente possa trabalhar em nossas vidas, né? E nós temos, irmãos, uma comunhão com Abraão muito interessante, lá em Gênesis 18. Não precisamos ir lá, mas depois, se os irmãos quiserem ver lá, quando os anjos aparecem para Abraão, Abraão então vai lá, faz um banquete para aqueles homens, e 2 homens seguem para Sodoma e Gomorra, e um fica com Abraão, né? Os 2 vão para a cidade de Sodoma e Gomorra, porque eles tinham lá como para salvar Ló e sua família, e um dos anjos ficou ali com Abraão. E aí Abraão diz assim: Senhor, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra? E como que será aqueles que temem ao Senhor, que estão lá no meio, né? Porventura, Senhor, se tiver lá 50 homens que temem o Senhor vai destruir aquela cidade? Aqueles homens que temem o Senhor junto com os ímpios? Aí aquele anjo disse para ele, e aquele anjo era o Senhor Jesus, né? Então ele diz assim: se eu encontrar ali 50 homens que temem a mim, eu não destruirei Sodoma e Gomorra, né? E aí ele insiste: e se porventura, Senhor, faltar ali 5, aí ele diz: se eu achar ali 45, eu não vou destruir. Aí ele se atreve mais um pouquinho, sabe? 30, ele baixa para 20, e por último ele diz assim: Senhor, se lá estiver 10, aí o Senhor diz para ele: se eu achar 10, eu não destruo. Aí ele desistiu de orar. Se ele tivesse falado: Senhor, se ali eu encontrar 3, o Senhor vai destruir? Com certeza o Senhor diria não. Teria salvo aquela cidade, né? E o Senhor talvez faria uma obra naquela cidade, né? Mas pela falta dele insistir na oração. Quantas vezes nós oramos por alguém, para a salvação de alguém, e chegamos na metade do caminho, nós desistimos de orar, porque a gente quer resultado rápido, e o Senhor muitas vezes vai demorar, sabe, irmão? Então isso traz para nós algumas verdades para que o Senhor realmente trabalhe em nossas vidas, né? Para que realmente nós não sejamos aqueles que rapidinho desistam desse amor pelas vidas que estão nesse mundo, sabe? Assim como Abraão poderia ter insistido para que muitas vidas pudessem ser salvas ali, mas ele desistiu, né? Que nós realmente possamos ser homens e mulheres dependentes do Senhor, orando ao Senhor insistentemente, para que então o Senhor realmente faça em nós, né? E como eu falei antes, irmãos, a nossa oração, ela precisa ser uma oração com um pensamento muito firme naquilo que nós vamos orar ao Senhor. Porque, como eu falei, o nosso pensamento voa, o nosso pensamento está sempre saindo, né? Então, não precisa, os irmãos, se quiserem só anotar, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 15, vai falar assim para nós: que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Sabe? Então é muito importante, irmão, nós sempre trazer cativo a nossa mente
na oração, sabe? É o nosso espírito, mas a nossa mente também tem que estar ali, porque senão a gente está falando com o Senhor, a nossa mente está voando para longe. Então precisamos trazer essa questão bastante firme também, né? E aí, irmão, nós temos, para nós nos encaminhar para o final, teríamos muitas outras, nós poderíamos ter visto a oração, mas eu só vou citar para os irmãos lá em Êxodo capítulo 32, ali quando o povo faz aquele bezerro, no capítulo 32, eles fazem aquele bezerro de ouro, o Senhor, Moisés está lá no monte, 40 dias, o Senhor disse, ó, desce porque o teu povo já abandonou-me, né? Então, daí quando ele disse se desce, e aí ele faz uma proposta para Moisés, diz assim, Moisés, deixa que eu vou destruir esse povo e vou fazer de ti, Senhor, e vou fazer de ti, Moisés, um povo mais forte. Aí Moisés intercede, diz, Senhor, não faças isso. Senhor, o que vão falar do Senhor, o povo do Egito? Esses outros povos que o Senhor destruiu o Egito para tirar esse povo e não conseguiu levar para Canaã, destruiu eles aqui. Senhor, o que será do Senhor? Senhor, o que vai ser? Olha o que eles vão falar do Senhor. Então, irmãos, a oração ela tem essa conotação, os interesses do Senhor. Sabe, nós precisamos compreender que os interesses do Senhor são em primeiro lugar e não o nosso. O nosso tem que ser sempre o último lugar, os nossos interesses. Então, o interesse do Senhor é sempre a primazia, né? Para que então o Senhor possa realmente ter um verdadeiro coração pulsante em nós, aonde Ele já trabalhou, sabe? Então, isso precisa ser algo bastante real para nós, né? E dentro desse aspecto, eu quero convidar os irmãos para ir Atos capítulo 4, verso 23 em diante. Aqui em Atos capítulo 4, Pedro e João são presos porque eles fizeram um milagre, o Senhor fez um milagre através deles, com aquele paralítico na porta lá da entrada, quando eles foram subir na hora da oração. Então eles curam aquele paralítico, e aí então o povo se alvoroça e as autoridades prendem eles, né? Então acontece toda aquela situação, outro dia eles são soltos e eles vão procurar a igreja, né? E aqui é uma lição bastante interessante para nós, irmãos. Muitas vezes nós estamos sofrendo algumas afrontas do nosso inimigo em várias circunstâncias e muitas vezes nós não comunicamos à igreja, sabe? Muitas vezes nós temos dificuldade na nossa casa, com filhos, e muitas vezes nós não comunicamos. Nós nunca vamos poder comunicar todos, mas temos que ter alguns irmãs que batalham conosco em oração pelas nossas dificuldades, sabe? Nós vamos ter liberdade, não de toda a igreja, mas de muitos irmãos e irmãs, nós vamos poder contar com eles, para que eles batalhem junto conosco em oração, porque é uma guerra, irmãos, é uma guerra. Então aqui quando eles foram soltos, eles procuraram a igreja. Aqui a partir do verso 23 fala assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciões. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizestes os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Viu o princípio aqui, lá que nós vimos lá no Pai Nosso, né? Então eles engrandecem o nome do Senhor. E o verso 25 vai dizer assim: que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. E na verdade, as autoridades tinham falado para Pedro e João, dizendo assim: vocês não falem mais nesse nome.
Não quero mais que vocês falem nesse nome. Mas então eles falam aqui, ó. Eles falam que as autoridades ali se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Por quê? O 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o seu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilato, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito determinaram. Agora, né, então, eles levam para o Senhor tudo aquilo que as afrontas, mas levaram juntos, com uma só voz, todos, né? E aí eles falam assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede ao teu servo que anuncie com toda intrepidez a tua palavra, né? Se fosse nós, com certeza diríamos: Senhor, olha para essas ameaças, né? E livra os teus servos aqui de ir lá pregar de novo, porque vem borracha, porque vem dificuldade. Não, eles falam: Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anuncie com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Né? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Abre, irmãos, como nós precisamos que o Espírito Santo toque em nós. Que o Espírito Santo realmente avive a nossa vida para nós não nos acovardar. Irmãos, muitas vezes nós estamos acovardados, o inimigo muitas vezes tem botado nós para correr, sabe? E nós temos todo, o Senhor diz que toda a autoridade foi dada a Ele, e Ele estaria com nós todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós temos esse Senhor poderoso vivendo dentro de nós, que lembra lá de Colossenses, que nós lemos lá, né? A obra que Cristo fez por cada um de nós, né? Então Ele nos levou para que nós não vivêssemos mais para nós, mas sim para Ele mesmo. Então, irmãos, isso é algo que precisa ser muito real para cada um de nós. Nós precisamos clamar, irmãos, como no nosso quarto secreto. Nós precisamos clamar com a igreja reunida juntos, sabe? Mas infelizmente, quando a gente tem a reunião de oração, é uma das reuniões menos que os irmãos vêm menos. Por que isso? Por quê? Porque nós somos covardes, irmãos, infelizmente. Sabe como que nós medimos a espiritualidade de uma assembleia? Pela reunião de oração. Mas daí quando você chega lá na reunião, quantos irmãos tem? 3. Mas a assembleia é bem maior. Cadê os guerreiros do Senhor para juntos clamarem, né? Então que realmente o Senhor acorde cada um de nós, irmãos, porque não é, como diz lá em Efésios: desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Cristo iluminará. Irmãos, como nós precisamos, sabe, começar ali no nosso quarto secreto. É aquilo que nós precisamos ganhar do Senhor. E aí nós estendemos para a reunião da igreja. Então isso tudo pega fogo em nós, irmão. Mas nós somos nós queremos ser cristãos muito light, né? E não vai funcionar. O nosso inimigo não tem dó de nós não, irmãos. E o Senhor tem nos dado todo o poder. Ele tem nos dado todo o poder. Ele diz assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E esses sinais hão de seguir os que creem. Em meu nome expelirão demônio, se tomares alguma coisa mortífera, não lhes fará mal,
né? Então, irmão, nós temos todo o poder, porque ele diz, todo o poder me foi dado e eu estou com vocês todos os dias, né? Mas sabe o que acontece? Muitas vezes nós não queremos pagar o preço, porque há um preço a ser pago. O preço da comunhão. Sabe, e o preço da comunhão, ela envolve negar o meu tempo de lazer, muitas vezes o meu tempo de trabalho, que eu vou ter que diminuir, o tempo com a minha família, muitas vezes, nós não queremos perder isso que nós temos, irmãos. E o Senhor não vai aceitar menos do que sermos inteiro para Ele. É inteiro para Ele. Ele sabe que nós temos que dar atenção para a nossa casa. Ele sabe que nós precisamos trabalhar. Ele sabe que nós precisamos de lazer, sabe? Mas precisamos ir aos pés dele para Ele ordenar. O grande problema é que nós estamos todo desordenado. A grande verdade é isso, é esta. Nós trabalhamos às vezes muito, nós dormimos muito e nós às vezes deixamos de lazer, às vezes aquém daquilo que nós poderíamos ter. A reunião da oração, a reunião do nosso tempo secreto com o Senhor, a nossa consagração ao Senhor sempre fica em último lugar, sabe? É tempo de nós, Igreja do Senhor, acordar, sabe? Porque senão nós estamos só perdendo tempo aqui, irmãos, infelizmente. Muitas vezes nós estamos só passando o tempo, o nosso coração está tranquilo porque eu vim no domingo, está tranquilo, domingo que vem, se der eu venho. Não, irmão, reunião da igreja é compromisso não é compromisso com o irmão Valdeci, não. É compromisso com o Senhor. Como que está a minha comunhão com o Senhor, sabe? Essas verdades nós precisamos nos acordar, sabe? Para que o Senhor realmente trabalhe em nós. Porque o dia que Ele chegar, Ele virá para julgar. Agora Ele veio para trazer a graça, misericórdia. Mas quando Ele vier, e o que Ele vai requerer do Valdeci? É que o Valdeci foi fiel na porção que Ele me deu. Menos que isso Ele não vai aceitar. Se Ele me deu 5 talentos, irmãos, Ele vai querer 5 talentos, sabe? Se Ele me deu 1, Ele vai requerer 1 talento. Nada mais, nada menos. Mas para ganhar esse talento, eu preciso depender dEle, sabe? Então, irmãos, oração, tempo com o Senhor, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém, irmãos? Querido Pai, leva-nos a um profundo arrependimento, Senhor. Leva-nos a contemplar a nossa vida, Senhor. Leva-nos a meditar, Senhor, naquilo que está acontecendo conosco. E leva-nos a contemplar a Tua palavra, Senhor. Leva-nos a ver a Tua fidelidade. Leva-nos a ver o Teu grande amor para conosco, Senhor. E vem com a Sua bondade e misericórdia. E acorda-nos, Senhor. Nós somos a Tua igreja. Nós fomos comprados com o sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo. Fomos colocados no corpo místico do nosso Senhor Jesus e precisamos buscar todo o suprimento do nosso cabeça. Por isso, Pai, nesta noite, perfura o nosso coração, leva-nos a um arrependimento, leva-nos a olhar, Senhor, para as nossas vidas e clamar pela misericórdia do Senhor. Ó Senhor, aviva a Tua obra neste lugar, Senhor. Senhor, eu não quero mais ser o mesmo, Senhor. Eu quero mudança na minha vida, Senhor. E assim, Senhor, está a Tua Assembleia diante do Senhor. Se o Senhor não tocar em nós, nós vamos continuar a nossa vida toda, 20 anos juntos, sem muitos frutos, Senhor. Oh Pai, não permita isso. Quanto tempo nós estamos andando e quão pouco próximo do Senhor nós estamos. Oh Senhor, nos ajuda. O Senhor é fiel. O Senhor começou a boa obra em nós e o Senhor é fiel para completá-la, Senhor. Por isso nos ajuda, Senhor. Visita o Teu Espírito que habita em nós, Senhor.
compunja o nosso coração. Ó Espírito Santo, ajuda cada um de nós, ajuda nas nossas limitações, acorda nós, tira o sono de nós, Senhor, e nos leva a meditarmos na nossa vida em direção ao Senhor, para que nós não venhamos ser reprovados naquele grande dia, quando o Senhor vier julgar a sua igreja. Porque o juízo começará pela tua casa, Senhor. E nós queremos estar pronto, estar aprovado naquele grande dia. Por isso, nos dê graça, Senhor. Fala a cada um de nós. Por misericórdia, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor.